TikTok. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas ao nosso tempo de mesa. E eu vou convidar vocês a pousar. Como assim, Cris? Pousar? Vir, descer, porque muitas vezes a gente está pensando em várias coisas ao mesmo tempo, a gente está na correria, a gente está distraído com afazeres, a gente está pensando em muitas coisas ao mesmo tempo e a gente nem percebe que Deus está aqui agora. E Ele está aqui agora. O nosso Pai está aqui agora. Então, esse convite que eu estou te fazendo a vir, pousar, é para tu sentir Deus de uma maneira que tu nunca sentiu antes na tua vida. Pode ser que tenha mulheres que vão assistir esse tempo de mesa depois e nunca sentiram Deus de uma maneira tão poderosa. E se tu quiseres, nós somos livres. Nós somos livres, filhas livres. Se a gente quiser, a gente dá um comando e a gente desce. A gente pousa, a gente para, a gente vem para o presente e começa a perceber Deus em todas as coisas. Através das nossas irmãs, através da natureza, através do nosso trabalho, através de todas as coisas que a gente faz da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Então, esse convite não é somente para tu pousar, é para tu perceber a manifestação de Deus agindo a todo momento, todo momento. E a gente vai começar esse tempo de mesa agradecendo, dando graças. Pai, a ti nós rendemos graças. Eu rendo graças, porque o Senhor é bom. E sempre, 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 sempre nos ouve. Obrigada, Pai, pela tua graça, favor e misericórdia que não tem fim e se renova todos os dias em nossas vidas. Pai, eu me coloco aqui diante de ti como igreja para manifestar o teu amor, a tua alegria, o teu confronto em amor, a tua sabedoria. Eu declaro, Pai, esse tempo de mesa aberto. Eu declaro, Pai, que não somente nós sentiremos a tua presença hoje, nós iremos perceber a tua presença hoje. E todas as outras mulheres que verão ao gravado, as mulheres que não conhecem e nunca sentiram a tua presença, Pai, elas vão sentir. Elas estão sentindo no aqui e agora. Nós declaramos, Pai, como tuas filhas, com o coração aqui disposto, aberto, disponível a ser lapidado, a ser instruído com amor, com sabedoria. Obrigada, Pai, pela minha vida. Obrigada, Pai, pela minha saúde. Obrigada, Pai, por toda a provisão que o Senhor me traz todos os dias. Que as tuas filhas que estão aqui agora também sintam e percebam, Pai, que tu nunca esteve ausente. Na verdade, nós estivemos ausentes da tua presença. Mas a gente não sabia que para te sentir, a gente precisaria parar e silenciar. Que no dia de hoje a gente perceba através do silêncio. E se a nossa cabeça estiver uma confusão, uma bagunça, seja intencional. Fala, cabeça, para. Mente, para. Eu quero perceber o meu Pai. Eu quero sentir o meu Pai. Abre a boca e declara, eu quero perceber o meu Pai. Eu quero sentir o meu Pai. Mas, Cris, eu já sinto. Tem mais. Sempre tem mais. Sempre tem algo mais disponível para nós. E a gente só acessa, só percebe quando a gente está disposta. Disponíveis, nós já estamos aqui. Agora, nós estamos dispostas? Estamos dispostas. Obrigada, Pai, por esse tempo de mesa. Obrigada, Jesus, por estar aqui conosco. Obrigada, Espírito Santo, por ministrar os nossos corações e ser o nosso mentor nesse tempo. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo o que está sendo derramado aqui nesse tempo. Amém. Amém, amém, amém. Amém. Pega a tua água. Gente, hoje eu coloquei uma base da Mary Kay
que eu tinha guardado ali, eu comecei a botar muita coisa para fora, assim, sabe? Liberar muita energia. Porque de tempos em tempos é necessário a gente liberar, né? E como a gente está vivendo um jejum que está liberando muita coisa, eu comecei a mexer em muitas coisas essa semana, inclusive eu acho que eu vou ter que levar uma mala, que nem a Rebeca, eu vou ter que levar uma mala para essa jornada de tanta oferta que eu separei. De ontem eu passei uma boa parte do meu dia liberando energia. E dou essa sugestão para vocês: liberem energia, liberem as coisas. Toda vez agora, intencionalmente, toda vez que eu vou arrumar uma mala, eu falo: Espírito Santo, vem arrumar comigo. O que não é mais meu? O que foi meu durante um tempo e agora, né, quer um novo destino? Porque coisas são feitas para ser usadas. E muitas coisas, no início desse ano, Deus me falou: muitas coisas vão passar pelas tuas mãos, muitas coisas vão ficar, muitas coisas vão passar. Mas muito mais vai passar, porque tu é uma filha abençoadora, multiplicadora do reino. Então já leva essa palavra para tua vida, para nunca reter nada. Agora, então, intencionalmente eu faço a minha mala pensando: o que não é mais meu? O que vai ser de outra pessoa nesse tempo? E para a gente mergulhar na palavra de hoje, eu vou pegar um textinho do que foi falado ontem. E eu preciso de vocês aqui comigo para a gente construir algo. É uma mensagem curta que eu quero deixar, mas profunda. Então, para perceber a profundidade dessa mensagem, fala: eu estou aqui agora. Respira fundo. Eu estou aqui agora. Vamos lá. Ontem, a Carolyn trouxe a palavra para vocês. Não sei quem estava aqui ou quem não estava. Eu não estava. Mas quando eu fui meditar na palavra de hoje, Deus falou assim, ó: volta um pouquinho na palavra de ontem e lê o último trecho. Inclusive, na minha Bíblia, eu já estudei Mateus e estava sublinhado o trechinho que eu vou trazer para complementar a palavra de hoje. Diz assim: porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Jesus, ele era a autoridade, certo? Certo. Aqui diz: as pessoas queriam escutar ele porque sentiam nele a verdade, certo? Alguém de vocês aqui já foi buscar a origem, o significado da palavra autoridade? Não? Eu fui ler sobre a respeito e realmente casa muito com o que a gente já vem desconstruindo e construindo. Jesus, ele não tinha dúvida nenhuma que era filho, certo? Então, ele tinha autoridade para falar de Deus. E ali complementava assim: falavam, mas não viviam. Não como os mestres da lei. Falavam, mas não viviam. Ou seja, os mestres da lei naquela época, eles sabiam, certo? A gente sabe que é filha, certo? A gente sabe o que é filha, né? E por que não age com autoridade de filha? Aí, quando Jesus desceu do monte, ele subiu o monte, né? Para ensinar com autoridade. Ele elevou a consciência dele. Toda vez que a gente sobe, tá falando, a Bíblia fala de subir, a gente está elevando o nosso nível de consciência, de percepção das coisas.
Daí, quando ele subiu e ele ensinou com autoridade, porque eu só ensino aquilo que eu vivo com autoridade. Se eu quiser ensinar alguma coisa para vocês que eu não vivo, eu não vou exalar a verdade. Por isso que as pessoas paravam para escutar Jesus. Porque ele agia como filho, ele falava como filho, ele se comportava como filho. E essa verdade confrontava muita gente, mas também libertava muita gente. Porque muita gente estava buscando isso, mas nem sabia que estava buscando isso. Eu fui essa filha. Eu nem sabia o que eu estava buscando, mas eu estava buscando alguma coisa. Eu nasci sendo buscadora. Por isso que eu sou insuportável. As minhas irmãs me chamam, tu é insuportável. Porque quando eu olho para uma coisa, enquanto eu não descobri, eu não sossego. Então, sejam insuportáveis no bom sentido. Usa para luz, usa para coisa boa. Não sejam insuportáveis com o marido, sejam insuportáveis em buscar a verdade. E aí, quando tu acessa a verdade, tu acessa esse conhecimento, seja esse conhecimento. Porque evangelho sem transformação, o que que é? Uma prisão. Onde a gente se enfia na religiosidade e não é a palavra falada. O que que é a palavra falada? É autoridade. Eu sou aquilo que eu estou lendo, eu estou aplicando na minha vida, porque se eu não aplicar, eu nunca vou ter autoridade. Porque eu estou me desidentificando de todas as versões que eu era antes de conhecer Jesus. Como que eu me desidentifico dessas versões? Aplicando a instrução que está aqui. Aí, quando eu começo a aplicar a instrução que está aqui, eu começo a ensinar com autoridade, assim como Jesus fez. Ah, tá te comparando com Jesus? Mas é claro, ele é meu irmão. Assim como todas as mulheres que estão aqui são filhas, irmãs de Jesus. Quer tu acreditar ou não. A nossa filiação, quem a gente é em Deus, não vai mudar se alguém vai acreditar ou não. A minha filiação, a minha identidade de filha não vai mudar com meu pai se tem irmãs minhas acreditando nisso ou não. Mas eu tenho certeza absoluta que quando vocês quiserem olhar para isso com mais profundidade, vocês vão ter a revelação. Então, Jesus estava no monte, ele estava elevado em consciência, elevado em autoridade. Então, ele ensinava através disso. Ele era a própria manifestação de Deus, do reino na terra. Aí ele desce o monte, e quem é que se aparece na frente dele? Aparece um leproso na frente dele. Então, ele estava lá no monte, ele elevou o nível de consciência, porque não tem como, gente, não tem como a gente acessar uma passagem na Bíblia, tá? Ler a passagem na Bíblia e tu ter a autoridade para falar de alguma coisa sem mergulhar verdadeiramente naquilo. Para quem está chegando agora, para quem tem dificuldade de ter revelação. Quando eu me converti, conheci Jesus, eu não entendia bulhufas do que estava escrito aqui. Só que eu fui insistente. Eu permaneci na jornada e venho permanecendo há 4 anos nessa jornada. Ela é desafiadora? Sim. Porque o próprio nosso irmão falou, na vida vocês terão desafios, vocês terão tribulações, mas estando em mim, vocês vão superar. Ou seja, estando nele, o que que é? Permanecer na jornada. Porque muitas aqui sabem que a jornada nunca termina, né? Só termina quando acaba. Aí, ele desceu do monte. Gente, quantas vezes a gente vai num evento,
Nós elevamos nosso nível de consciência, a gente volta para casa, o que acontece? Baixa o nível, baixa a frequência. Por quê? Alguém chuta? Ambiência. Sim. Mais alguém? Ambiência? Por que baixa o nível de frequência? Por que a gente acha até que é loucura os negócios que acessou na imersão, no treinamento, no curso? Por quê? Gente, permanecer no nível de consciência que a gente acessa é uma jornada. Permanecer com a frequência sempre elevada é uma jornada. Permanecer com a nossa autoridade quando está todo mundo na volta duvidando, está gerando em nós o quê? A autoridade. Aí tu vai para uma imersão, para um retiro, um curso, um negócio. Aí tu volta para casa, qualquer coisinha que te fale, ai, pois é, daí tu começa a duvidar daquilo que tu acessou. Aí a autoridade que tu estava construindo, que nem a plantinha quando para de dar água, né? A gente é assim. A filha espiritual, ela sabe que ela está conectada na fonte, que é a água que vem do alto, que lava, limpa, purifica. Independente do ambiente que ela tá, ela vai manter a identidade dela de filha, pegando a referência de quem? Cristo. Ele mudou quem ele era diante do leproso? Hum. Ele mudou quem ele era diante da multidão? Hum. E por que a gente muda quem a gente é quando a gente se depara com o primeiro desafio na nossa frente? Vocês percebem que todos os dias a gente tem oportunidades infinitas de firmar a nossa identidade, a nossa autoridade? Todos os dias. Aí a gente está andando, né, construindo autoridade, daqui a pouco vem uma oportunidade, né, para ver se a gente está realmente andando, perseverando, permanecendo no caminho, na jornada. Daí o que acontece? A gente permite que algo de fora anule o que a gente está construindo. Aí a gente, é como um jogo de tabuleiro, a gente volta umas casas e daí percorre novamente o caminho até chegar de novo naquela fase ali. Semelhante também ao jogo de videogame. Aí, grandes multidões o seguiam. Um leproso aproximando-se, o que o cara fez? Ele se distanciou de Jesus ou ele se aproximou de Jesus? Pois é. Aí, às vezes, a gente quer alguma coisa de Jesus, mas tá bem longe dele. Não tem intimidade com ele, não tem profundidade com ele. Esquece todas as coisas que já acessou e curou com ele. Adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, se tu quiseres, humildade. Ele se aproximou de Jesus. Ele se aproximou de Jesus. Ele veio em Jesus. No caso, ele procurou Jesus? Olha só. Ele procurou Jesus. Ele se aproximou de Jesus. E humildemente, se quiseres, podes purificar-me. Esse leproso, ele era ou não filho de Deus? Tem mulheres aqui que estão leprosas. Ai, que horror, Cris! Tem mulheres que estão leprosas, porque estão longe de Jesus. Fala de Jesus,
mas não está próxima de Jesus, não tem intimidade com Jesus, aí fala, mas é como os mestres da lei, que também falavam, mas não eram, porque eles não viviam a mensagem que eles pregavam. Os mestres da lei conheciam Deus. Conheciam. Eles sabiam de mandamento, eles sabiam de palavra, eles sabiam de um monte de coisa. Mas eles não tinham autoridade. Só tem autoridade quem vive. Quem vive. Por que que hoje eu tenho autoridade para falar de cura emocional, fisiológica e espiritual? Porque eu vivi exatamente, eu trilhei o caminho. Eu comecei com a cura física, depois dos meus 30, que eu descobri, fui começando a descobrir que existiam as doenças emocionais. Aí depois eu conheci Jesus e eu conheci as doenças espirituais. Eu fiz exatamente esse caminho. E eu tenho autoridade para falar sobre isso. Não interessa quem apareça na minha frente falar de doença autoimune, eu não acredito. Eu não acredito em doença. Porque toda doença é uma manifestação feita através da mentira, da identificação com falsas crenças, com falsas ideias que a gente tem sobre nós. Aí Jesus, ele vem, ele fala a verdade, ele tem autoridade, e muitas vezes a gente, ao invés de se aproximar de Jesus e falar, Jesus, me purifica, a gente vai lá e toma um remédio. A gente vai lá e vai no médico. Ano passado, numa das mudanças que eu fiz, eu tive uma torção no joelho, meu joelho esquerdo. E eu falei assim, ó, Jesus, eu não vou ir em médico, eu não vou tomar antibiótico, eu não vou fazer nada. Meu joelho ficou do tamanho da minha coxa. Com a autoridade no teu nome, eu declaro esse joelho curado, restaurado. E eu falava todos os dias. Eu caminhava, o joelho fazia assim. Todos os dias eu falava. E declarava, orava, falava pro meu marido, vida, ora pelo meu joelho. Ele meio resistente, mas, né, orava. Porque ele falava, vida, tu tem que ir no médico fazer um exame, não sei o quê. Não faz sentido eu estar próxima de Jesus, ele me falar que na autoridade do nome dele eu sou curada e eu vou no médico? Oi? Ah, não, mas isso é loucura da tua cabeça. Tô curada. Eu curei meu joelho. Eu não, Jesus curou. Né? Através da minha boca, da declaração da palavra. Eu vivi. Eu vivi. Por isso que eu tenho autoridade para falar. Em 20 dias, o meu joelho estava recuperado. Eu ia para academia, mancando. Mas eu ia treinar superior. Ué, eu só estava com o joelho lesionado, meus braços estavam bem fortes. Mas a minha mente contou a história. Por isso que quando eu falo para vocês, não permitam que a mente conte história para vocês pararem, desistirem. O leproso também era filho de Deus. Mas ele estava órfão. Ele estava distante. Ele não sabia quem ele era, porque quem sabe quem é a autoridade. É a manifestação da glória de Deus. É. Por isso que a gente fala. Quem sabe que é, só é, não precisa provar que é. E eu quero que vocês reflitam sobre isso nesse final de semana, no dia de hoje. Eu tô sendo pai a tal da leprosa, do leproso, que eu falo que eu sou filha, eu tenho autoridade de filha, e quando é para executar através da palavra, da declaração, da verdade, eu escolho, ao invés de caminhar como a filha espiritual, eu ainda tô identificada com a filha carnal, com a filha que vai lá recorrer ao medicamento. Gente, eu tenho medicamento na minha casa, e tem vezes que eu estou passando por uma doença, não, uma dor física, eu vou em Jesus, me aproximo de Jesus, ele me revela o que é, se é fisiológico, emocional ou espiritual,
E aí eu tomo remédio, não tenho problema com remédio. Não sou contra a medicação. Pelo contrário, eu sou a favor de tudo. Mas não pegue a medicação como uma muleta. Deus, ele está derrubando muralhas, ele está quebrando muletas. Ele quer destruir a enfermidade, só que ele só vem e entra e chega quando a gente realmente é a palavra falada. Por isso que eu digo, não importa quem chegue na minha frente. Tem uma lista de doenças que Jesus me ajudou a curar, sem medicação. E está disponível para todas nós. Só que quem não sabe quem é, vai lá e toma remédio sem nem perguntar de onde vem aquilo ali, o que causou aquilo ali, qual é a origem daquilo ali. Vai lá e fica só tratando o sintoma a vida inteira e daqui a pouco estoura o esgoto. Porque a água que não é purificada no corpo, o que acontece? Apodrece. Mais cedo ou mais tarde, estoura. E geralmente vem com um câncer, ou uma doença terminal, ou uma doença autoimune, que dão esse nome hoje em dia, né? Respira fundo assim, ó. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, por esse tempo de mesa precioso. Obrigada, Jesus, por nos constranger com o teu amor, com a tua verdade. E hoje, Pai, a gente se coloca aqui diante de ti, abrindo a boca e declarando que a gente quer, sim, compreender e discernir as coisas que estão acontecendo em nossas vidas. Não como as filhas carnais, mas como filhas espirituais, que percebem que toda manifestação no corpo, o corpo físico, biológico, o que está acontecendo nesse corpo é uma manifestação de algo que está em desequilíbrio, desalinhado. Seja a nossa identidade, seja a nossa autoridade, que nós sejamos, Pai, a palavra falada, a filha que lê, aplica e exerce em autoridade aquilo que vive, que fala, que vive aquilo que lê, que vive o conhecimento. São essas filhas que pai quer agora. Não a filha que sabe tudo e não aplica nada. Eu já fui essa filha. Eu já fui essa filha. Existe um alto preço que se paga por só falar e não ser. Não sejam as filhas que sabem tudo de Bíblia e nada de Jesus. Que falam de Jesus como se fosse algo fora. Jesus, ele está dentro da gente. Ele está dentro da gente, falando com a gente o tempo todo. Aproxima de mim, aproxima-te de mim. Seja íntima, seja minha irmã íntima. O que é irmã? É íntimo, é perto, é próximo. Por isso que a religião coloca Deus longe, Jesus longe. E daí quando a gente fala a verdade, irmão é próximo, é íntimo, a gente tem intimidade com o nosso irmão. Nós temos intimidade com as nossas irmãs. Tudo que a gente tem intimidade gera proximidade. Então sejam intencionais. Fala, Jesus, para meu irmão, me ensina, nosso irmão mais velho. Me ensina a olhar para as coisas de verdade. E não ser mais uma hipócrita, incongruente nesse mundo. Assim como foram os mestres da lei, que eles sabiam de tudo e não aplicavam nada, eles não tinham autoridade. Eles também eram filhos, mas só exerce a autoridade aquele que vive, aquela que vive. Nós só temos a autoridade para fazer e falar algo quando a gente vive. Nesse tempo, nós precisamos olhar com verdade para as coisas que estão diante de nós. Com sinceridade. Percebam, está tudo diante de nós. Está tudo diante de nós. Não tem nada longe de nós. Tudo está tão próximo.
É perceptível ouvir, sentir o cheiro. Se tem alguma mulher aqui que não está sentindo, não está percebendo o que está acontecendo nesse tempo, se aproxima de Jesus. Ele não quer o teu dinheiro, ele não quer te dar uma religião, ele não quer nada, ele só quer o teu coração. Ah, Cris, mas o meu coração é podre, meu coração tem vício, meu coração está com dificuldade de perdoar. Por isso mesmo que ele está te convidando a se aproximar dele. Porque quando a gente se aproxima dele, com a única intenção de se libertar, com humildade, Jesus, se tu quiseres. Jesus, se tu quiseres, purifica meu coração no dia de hoje. Abre a tua boca e declara. Jesus, se tu quiseres, purifica meu coração no dia de hoje, aqui e agora. Se tiver alguma coisa para ser colocado para fora, limpa. Eu me coloco aqui, com o coração aberto, a ser limpo. É só isso que Jesus quer, ele não quer mais nada. Ele não tá nem aí com o dinheiro que tá na conta, ele não tá nem aí com a roupa que a gente está usando. Quantas vezes, quando eu comecei a conhecer Jesus, que eu me aproximei de Jesus, eu falava, Jesus, e o meu cropped, essas minhas roupas degotadas, ele falava assim, eu não tô nem aí para quem tu está. Eu quero te revelar quem tu é. Eu não tô nem aí para os teus vícios, porque em mim a gente vai tratar a causa dos teus vícios. Tu não precisa parar de fazer nada do que tu está fazendo. Nada. Nada. Mas estando em mim, andando comigo, eu vou te revelar o porquê que tu te prendeu em todos esses lugares que tu te prendeu. Porque que tu ficou grudadinha em algumas crenças. É isso que Jesus quer, ele não quer mais nada. Só um coração aberto a ser ensinado, lapidado, forjado. Só isso, mais nada. Abra o teu coração para ele. Abra o teu coração. Ah, mas eu sou viciada em comida. Ele vai te ajudar a se libertar disso. Ah, mas eu sou viciada em cigarro. Sou viciada em bebida. Sou viciada em ler a palavra, mas eu não consigo viver, Jesus. Me ensina. Te aproxima dele com verdade e humildade, que ele vai te ensinar. Ele vai te mostrar o caminho. Eu não sou predileta. Eu não sou privilegiada. Eu sou a mulher que permanece. Sejam as mulheres que permanecem, independente de qualquer circunstância, que ele vai mostrar, ele vai revelar. Tá aqui a mulher mais improvável que virou o mundo de cabeça para baixo, de tanta coisa que aprontou, tanta coisa que viveu. Então não importa a história que tu viveu no teu passado, quando tu te aproximar de Jesus. Não de uma igreja, não de uma religião, não de pastores e padres e líderes, não. É dele. Só ele. Sem parede, sem teto, sem chão. Ele é o nosso chão. Ele é o nosso sustento. E nada mais. Obrigada, Jesus, por esse tempo de mesa abençoado. Obrigada, Jesus, por estar aqui conosco e ser o centro do nosso tempo de mesa. Que nós tenhamos um dia ainda mais abençoado do que nós já tivemos até agora. Que as minhas irmãs sejam tocadas pelo teu amor, assim como eu estou sendo agora. Que as minhas irmãs sejam tocadas pela verdade, assim como eu estou sendo agora. Que as minhas irmãs sejam transbordadas do teu amor, Pai, assim como eu estou sendo agora. E na medida que elas vão transbordando, Pai, o teu amor na vida delas, nas pessoas que estão próximas a elas, elas vão percebendo que nada mais importa, a não ser estar próxima de ti. Amém. 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 Amém, Jesus. Amém.